Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa atividade de hoje, dia 5 de outubro de 2021. Nós estamos aí hoje em língua portuguesa, apenas em aula online, porque eu ainda estou de atestado, tá bom? Página 173 a 175. Nós vamos estudar um pouquinho aí sobre a nossa língua. Qual é a nossa língua? Língua portuguesa, muito bem. Vamos estudar aí, podendo identificar a quantidade de sílabas numa palavra, classificar essas palavras, essas sílabas, quanto ao número, classificar as palavras, quanto ao número de sílaba, se é monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, identificar as palavras que são monossílabos, átomas e tônicas, aí eu vou explicar cada um desses assuntos, tá? E nós vamos aí também compreender a regra de acentuação das palavras monossílabas átonas, tá bom? Acentuar as palavras monossílabas terminadas em A, E, ou, seguidas ou não de S. Vamos lá então. Aqui nós temos um poema, como a gente está falando aí dos Contos de Tremê, também é um poema voltado aí um pouco para esse lado, que diz assim: Era uma vez um monstro, trem decente, cutucava palito no vão do dente. Era uma vez um monstro, grande bobão, comia com a mão. Era uma vez um monstro, porco infeliz, tirava meleca do seu nariz. Era uma vez um monstro que não dava pé, no seu tênis era só o chulé. Ai, que é isso? Agora nós vamos responder aqui pensando um pouquinho sobre isso. No segundo verso, o que é verso, pessoal? Cada linha é um verso, tá? Cada linha é um verso. Então vamos lá. No segundo verso, qual que é o segundo verso? Esse aqui, ó. Trem indecente, tá? Existe aí uma palavra que é muito usada em Minas Gerais como sinônimo de coisa. Lá em Minas fala muito assim: oh, mas esse trem é bom demais, esse trem, mas você vai cuidar desse trem, não? Você não vai, entendeu? A palavra trem, substituindo a palavra coisa, alguma coisa, né? Você sabe qual é essa palavra? Ó, já contei para vocês, né? A palavra trem. Onde você mora, existe alguma palavra ou expressão característica da sua região? Então vocês vão pesquisar aí, conversar com a família, saber se tem alguma palavra ou alguma expressão que é própria aqui da nossa região, que as pessoas têm o hábito de falar aqui na nossa região. Então vamos lá. Depois, copie o poema, palavras, duas palavras com uma sílaba. Então você vai, o que são sílabas? Sílabas são as partículas das palavras que a gente fala. Cada vez que a gente pronuncia um som, abre a boca uma vez, a gente está falando uma sílaba, né? Agora, palavras que têm apenas uma sílaba, por exemplo, trem, vão, mão, com, certo? Seu, pé, não, são palavras só. São palavras que a gente abre a boca uma única vez. Então, você vai escrever bem aqui, duas delas. Depois, palavras que têm duas sílabas. É quando a gente pronuncia dois sons. Por exemplo, monstro é uma delas, tá? E aí você vai procurar aí no texto outras palavras que tenham aí apenas dois sons, ou seja, duas sílabas. E aqui na letra C você vai escrever palavras que tenham três sílabas, ou seja, três sons. Por exemplo, infeliz, ó, infeliz. Quantas vezes você abriu a boca? 3 vezes. Meleca, tirava. Então são três sons, ou seja, três sílabas. E na letra D, palavras que tenham 4 ou mais, né? Por exemplo, a palavra indecente. Tá? E aí você vai procurar e ver se tem outra palavra que tenha 4 ou mais sílabas, incluindo o título aí do nosso texto, tá bom? Vamos para a próxima.
Agora aqui na página 174. Você já reparou que alguns livros trazem uma quarta capa, um pequeno texto? Leia um trecho do texto da quarta capa do livro Monstruosidades, que é quando tem, né, esse texto que nós lemos aí. Então aqui diz assim: tem, pior que monstro medonho, desses que assustam a gente até em sonho. É monstro sem educação, que enfia o dedo no nariz e cospe no chão. Se você achou isso um verdadeiro horror, não pode deixar de conhecer o monstro deste livro. Tem chulé, tem palavrão e só sabe comer com uma mão. Então aí tá falando desse monstro aí do texto, né? Agora na questão A. Para que serve o texto que costuma aparecer na quarta capa dos livros? A gente vai pensar assim, que estes textos, eles servem para chamar a atenção para o conteúdo do livro, pois trazem assim de uma forma bem reduzida o assunto da obra. Algumas vezes servem também para apresentar o autor e outros títulos desse autor, tá bom? Então, normalmente, assim, ele vem para trazer é como se fosse uma indicação literária, né? É uma forma de despertar o leitor para fazer a leitura do livro. Na letra B, você costuma ler textos da quarta capa do livro? Por quê? Você costuma observar? Você tem quarta capa, quer dizer, tem a capa, aí no final tem a contracapa, e aí dentro tem essa quarta capa. Aí tem a primeira página, onde vai estar reproduzindo de novo o título, e a quarta capa é quando vai ter esse texto aí falando sobre o livro. Você costuma ler esse texto? Complete as frases com algumas palavras no texto acima. As palavras, você vai completar as palavras conforme o texto acima. Você vai dizer que palavras, professora? Aquelas que têm uma única sílaba. Então você vai procurar no texto acima, nesse aqui, ó, as palavras que têm uma sílaba, e você vai escrever bem nesse texto aqui. E aí você vai dizer, vai entender que essas palavras são monossílabas. Por exemplo, a palavra tem, que, sem, no, tá? Chão e outras que vocês vão encontrar. Então, todas as palavras que você abre a boca uma única vez para falar, ela é uma palavra que tem uma sílaba, e toda palavra que tem uma única sílaba, ela é um monossílabo, tá? Palavras classificadas como monossílabas. Depois você vai procurar as palavras que têm duas sílabas, que são chamadas de dissílabas. Todas as palavras que têm duas sílabas, elas são classificadas como dissílabas. Você vai escrever aqui. Depois as palavras que têm três sílabas, que são chamadas de trissílabas, tá? Que elas têm três sílabas. E uma palavra é polissílaba quando ela tem 4 ou mais sílabas, tá? Então no texto são exemplos de palavras polissílabas. Você vai procurar lá no texto palavras que tenham mais 4 ou mais sílabas, que vai ser exemplo de palavras polissílabas. Então lembra aí, uma única sílaba, monossílaba, duas sílabas, dissílabas, três sílabas, trissílabas, 4 ou mais sílabas, polissílaba. Agora aqui, leia e adivinha, depois responda. Pode gritar já, sem dó. O que é assombração? Usa 6 de uma vez só. Estranho, né? Pode gritar já, sem dó. O que é assombração? Usa 6 de uma vez só. O que isso quer dizer? O que a gente observa aí? Que deu sonoridade à adivinha. Pode gritar de uma vez, pode gritar já, sem dó. O que é assombração? Usa 6 de uma vez só. São palavras que têm aí, por exemplo, a palavra dó, a palavra só, né? Olha lá. Pode gritar
já, sem dó. O que é assombração? Usa 6 de uma vez só. Então, nós estamos rimando a palavra dó com a palavra só. O que é que deu sonoridade? Adivinha? A rima. O que é uma rima? São palavras que têm o mesmo som ou som parecido, tá? Normalmente no final da palavra. Copie as palavras monossílabas, ou seja, aquelas que têm uma única sílaba. Então, você vai olhar para esse texto, esse aqui, vai copiar aqui todas as palavras que têm uma única sílaba. Já, sem, dó, que, o, que, uma, vez, uma são dois sons, vez e só, tá? E aí você vai copiar aqui. Agora sublinhe com lápis de cor as palavras monossílabas de acordo com a legenda. Então vamos lá. Você vai sublinhar essas palavras com lápis azul. Os monossílabos átomos, ou seja, aqueles que são pronunciados de maneira fraca. Por exemplo, a gente vai ver aí sem, o, que, seis, de, vez. São fracos, né? Não é uma palavra que é aguda, é forte. Agora, os tônicos, ou seja, aquelas que são pronunciadas com mais força, tipo já, dó, só, são palavras que têm um som forte, tá? Que são pronunciadas com mais força, que ficam, que a gente abre mais a boca, o som fica mais aberto, certo? Então, essas você vai sublinhar com a cor verde. Responda. Em relação à acentuação, o que há em comum nas palavras monossílabas átomas? Todas as palavras monossílabas átomas, ou seja, que elas são pronunciadas num tom mais fraco, elas não recebem acentuação. E nas monossílabas tônicas, todas elas recebem acentuação, ou seja, todas são acentuadas. As átonas não são acentuadas, as tônicas são acentuadas, tá bom? Agora aqui na questão 8, e para concluir aí a nossa atividade de hoje na página 176. As palavras a seguir são monossílabas tônicas. Leiam: pá, nós, cá, fé, sol, lê, ré, lá, chá, pé, dó, pó. Agora, separe essas palavras em 3 grupos. Aquelas que são terminadas em A, você vai pôr aqui. As que são terminadas em E e as que são terminadas em O. O que a gente observa no final? Que as palavras monossílabas terminadas em A ou As, E ou Es ou Os, quando pronunciadas com força, elas são acentuadas, tá? Então, toda vez que tem uma palavra monossílaba, que tem uma única sílaba, que ela tem um som forte, um som aberto, né? Assim, que você pronuncia com mais força, e elas são terminadas em A, E ou O, elas devem ser acentuadas. Ah, professora, por que eu tenho que observar isso? Porque aquelas que terminam em I ou U não levam acento, tá bom? Vamos lá, então. Na questão 9, também são acentuados os monossílabos tônicos terminados em EI e OI. Os monossílabos tônicos, ou seja, aquelas palavras que têm uma única sílaba, que terminam em EI ou eu ou oi, são acentuadas. Por exemplo, aqui nós temos as palavras gás, céu, véu, dói, mês, três, cos e mói, tá? E aí você vai preencher aqui. Por exemplo, o que da noiva era todo bordado. Então você vai procurar qual dessas palavras aqui vai completar cada espaço
desse daqui, tá? Lembrando que todos eles serão acentuados, porque eles ou terminam em A, ou A seguido de S, ou então eles terminam em EI ou OI. EI ou OI, tá? Por exemplo, véu, né? Céu, tá? Estes aí recebem acento. Então, EI, EU e OI. Quando são monossílabos, termina o monossílabo, eles devem ser acentuados, tá bom? Espero que vocês prestem bastante atenção, se dediquem bastante, porque esse é um assunto que vai voltar aí nos próximos anos muitas vezes. Então, quanto antes vocês aprenderem, melhor para vocês, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.